Guerreiros, um dos maiores desafios de quando se prepara, se estuda para o mundo das provas, para o mundo dos concursos, ou mesmo para nós, no dia a dia prático como operadores do direito, é conseguir fazer a transição da teoria que a gente estuda para conseguir levar à aplicação prática do cotidiano. E nesse julgado que nós vamos revisar agora, nós vamos iniciar essa transição do mundo do direito penal. Uma das áreas mais complexas para se fazer essa transição. Enquanto se estuda lá na teoria, a gente parece que compreende tudo. Quando se vai com a realidade de um caso específico do cotidiano, um caso concreto, e vai lá sentar para tentar fazer o devido enquadramento típico, seja como um pretendente a um cargo de juiz, ou para buscar uma melhor defesa, um melhor direito, fazendo a defesa do acusado, ou buscar uma condenação maior ou uma condenação justa para o fato em si, lá da realidade da sociedade em si, como um órgão acusador, ou para buscar fazer lá o indiciamento, ou mesmo apurar a real materialidade, o enquadramento típico sempre é um desafio. E é com ele, com esse enquadramento, que nós vamos iniciar uma sequência de julgados práticos para a gente tentar trabalhar essa compreensão exatamente de como se faz, como se enquadra essa situação. Uma dica, antes mesmo de olharmos o caso que eu deixo para vocês precisam olhar muito jurisprudência, muito esse exercício que nós vamos fazer agora, essa forma de estudar por meio de casos reais. Ver como o judiciário lá nos seus tribunais decidiu aquela situação, qual a forma de enquadrar. Essa é a segurança máxima que vocês precisam ter, principalmente para fazer provas das fases práticas dos concursos de vocês, porque ali o erro pode ser fatal para uma aprovação ou não. Então, convido vocês a nós iniciarmos com um primeiro, não tão complexo, mas vejam na tela uma situação que eu selecionei para vocês. Imaginem lá no contexto da nossa sociedade, alguém que constituiu uma empresa fantasma ou se utilizou de uma empresa que estava inativa para permitir lastrear saques indevidos do seguro-desemprego. Por meio de que forma se faz isso? Simulando contratos de trabalho, anotando na CTPS de pessoas que a empresa fantasma, limitada X, ela contratou Cicrano e lá no decorrer já se faz uma simulação de demissão após o preenchimento do requisito temporário mínimo e a partir daí o segurado, o trabalhador, ele passa a ter o direito de encaminhar um pedido de seguro-desemprego e ele obtém o recebimento desses valores. Nesse caso tão comum do nosso dia a dia, quem constitui essa empresa ou mesmo empresta uma empresa que sabe que não tem o motivo para registrar esse contrato de trabalho, ou mesmo quem se beneficia desse valor, desse seguro-desemprego, qual o crime, qual a conduta típica que ele pratica? Na realidade, o que vocês acham? Qual é o crime que uma pessoa, seja lá o suposto empregador, seja a pessoa que eventualmente emprestou a empresa que estava lá já paralisada, somente para fins e efeitos de emprestar? Óbvio que existem formas do sistema fazer controle dessas condutas, mas nem sempre se consegue evitar o lançamento. Muitas vezes os valores não são valores tão expressivos, são planejadamente por essas organizações de uma maneira que não chame atenção. Mas nesse caso, você enquadraria essa conduta baseado no que? Supondo que todos ali tinham um elemento subjetivo vinculando eles e todos eles voluntariamente, de uma maneira dolosa, se orquestraram para praticar o saque desses valores, seja lá depois dividindo ou não os valores que foram extraídos. Como você sabe, seguro-desemprego, ele tem a sua gerência, é um programa federal, custeado com tributos federais, mas que está a cargo da Caixa Econômica Federal fazer o seu gerenciamento. Portanto, tem interesse da União, já de pronto, embora não é o foco aqui, mas já vamos revisar como a União e uma empresa pública têm interesse, mas aqui muito mais a União, porque é um programa só gerenciado pela Caixa, mas ele é um programa da União. Temos aí a competência federal, incidência aí do artigo 109, inciso 1º, lá, e
inciso 2º, 3º lá da Constituição Federal, que traz para a competência federal nesse caso. Mas o que você responderia? Qual seria o enquadramento típico que você daria para essa situação prática do nosso cotidiano? Vamos ver na tela agora qual foi a decisão que nós temos no caso que nós escolhemos aqui para fazer essa abordagem. É um caso lá da 4ª Região, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se debruçou sobre esse caso e ele entendeu que nessa situação todos, seja lá o sócio, seja lá o beneficiário, praticaram o crime de estelionato majorado lá do artigo 171 com a incidência da majorante do parágrafo 3º. Isso é aplicado tanto para quem se beneficia, quanto alguém que cria intencionalmente uma empresa fantasma, fictícia, para essa finalidade, ou acrescentando aqui mesmo, quem utiliza uma empresa que está inativa para simular um contrato de trabalho. Por quê? Porque o contrato de trabalho, o encerramento do contrato de trabalho após o período mínimo exigido, ele é condição para o deferimento desse seguro, ou seja, sem induzir, sem gerar uma indução a erro do sistema público, não há como sair o pagamento do seguro-desemprego. Então, nesse ponto, nós temos lá a incidência da cabeça do caput do artigo 171, porque alguém obteve, seja para si ou para outro, uma vantagem ilícita, porque não preenchia os requisitos, gerou um prejuízo alheio, no caso ao programa do seguro-desemprego, induzindo alguém em erro, mediante, no caso, um meio fraudulento, simulando um contrato inexistente. No crime de estelionato simples, comum, nós teríamos a pena de 1 ano a 5 anos. E multa. Quando se trata de vítima, uma entidade do direito público, ou mesmo quando envolver um sistema de economia popular, alguma entidade de assistência social ou de beneficência, vamos imaginar lá, eventualmente até mesmo um hospital custeado pelo SUS, mas vamos pegar o nosso caso especificamente aqui, é fácil, ele é uma entidade de direito público. Nessa situação, nós vamos ter lá, na primeira fase, a dosimetria, vamos olhar as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59, fixa-se a pena base. Na segunda fase, vamos ver se existem agravantes e atenuantes, que são as circunstâncias legais, e fixa-se a pena provisória. Na terceira etapa, entra a incidência das majorantes e minorantes. No nosso caso específico, seria aqui que nós teríamos, na terceira fase, a aplicação de um percentual estanque, fechado, é 1/3. Nesse caso, nós vamos lembrar que as majorantes e minorantes, elas têm como características, tradicionalmente é de 1/3 a 2/3, de 1/5 a 2/3. Normalmente ela tem início, meio, vamos assim, início e fim. Ela tem um intervalo representado exatamente pelo terço, pela bara. É isso que, inclusive, distingue a majorante de uma qualificadora, porque a qualificadora ela já mexe na pena base do sistema. Nesse caso, a doutrina, por muito tempo, até se alguns entendiam que era uma qualificadora, porque ela aumentava já a pena automaticamente, mas assim, tanto é que a decisão da 4ª Região foi no sentido de afirmar que é uma majorante, é um estelionato majorado, porque ele está trabalhando com os terços, está trabalhando com a bara, então uma proporção. E essa proporção ela vai variar de caso a caso, porque ela não tem um início e um meio exatamente definido, pré-definido como é a qualificadora. Por quê? Vai depender das circunstâncias, da avaliação dos vetores, do 59 ou da agravante das atenuantes, ou mesmo de ter ou não ter aí uma minorante, eventualmente. Esse percentual ele vai ser o último a incidir quando a pena já estiver fechada, ela será o último das elementares a ser avaliada lá na fase da dosimetria da pena. Esse é o ponto do 1/3, o momento da incidência desse 1/3 em relação a esse caso. Lembrando, não está no julgado, mas faço esse alerta para vocês, que nesse caso, especificamente, nós não temos a necessidade daquela nova exigência introduzida agora pelo pacote anticrime, de que no estelionato nós precisamos ter a representação da vítima, porque ele se enquadra exatamente lá no primeiro inciso, no inciso 1
do parágrafo 5º, quando envolver aí a administração direta e indireta, e é o caso, nessa situação, junto com as pessoas mais de 70 anos, incapazes, aquelas exceções que nós temos no parágrafo 5º, nós excepcionamos a necessidade da representação. Portanto, é uma informação adicional que nós precisamos ter aqui. É o julgado, então, da 8ª turma. Praticamente, assim, vocês vão ver muitos julgados de estelionato, mas sugiro a vocês esse exercício lógico. Cuidado! Por exemplo, na minha prova do meu concurso de juiz federal aqui da primeira região, nós tivemos um estelionato, uma situação prática da sentença penal envolvendo um estelionato em relação ao INSS. Alguém que fraudou documentos buscando aparentemente preencher requisitos para a obtenção de uma aposentadoria, quando não tinha os registros de vínculos laborais que dizia lá que foram afirmados na sua CTPS. Naquele caso, nós tivemos uma peculiaridade porque também estava envolvido um servidor do INSS. E aí nós temos aquelas questões de qual crime aplicar, aí nós precisamos fazer a análise do elemento subjetivo, se a beneficiária assegurada ela era uma terceira, que ela não tinha gestão, ela se beneficiou sabendo que não poderia, ela foi enquadrada como estelionato. Essa era a linha da defesa e praticamente é a jurisprudência que nós temos para essa situação, mas naquela situação o servidor do INSS, e foi a linha que eu adotei na minha sentença, eu cindi, porque naquela situação lá ele tem a possibilidade do enquadramento da inserção de dados falsos em sistemas eletrônicos 313A e tem o 313B do Código Penal com pena maior. Então é uma situação pontual, mas para quem faz provas nesse setor, por exemplo, a banca aceitou, quem enquadrou todo mundo como estelionato e permitiu também, valorou, e tanto é que eu acabei tirando uma nota expressiva na época, eu cindi essa questão do enquadramento deles. Nessa situação, vejo, agora temos uma alteração no 171 recente, nesse momento que eu estou fazendo essa gravação para vocês, introduzindo ali a obtenção de dados por meio fraudulento nas redes mundial de computadores para obter fraude, para produzir fraudes. É um outro tipo. O que distingue daquele crime lá do 313? É que lá é o servidor público que insere informações falsas num sistema eletrônico da administração pública. Nessa situação do novo tipo introduzido recentemente, agora em 2021, no artigo 171, nós temos aí que uma relação privada, alguém obtém por meio de redes sociais, enfim, essas ferramentas modernas, informações que permitem a ela obter uma fraude na forma de um estelionato. Então, são situações distintas, mas vejam como são próximos, e é exatamente esse raciocínio que vocês precisam conseguir fazer, separar. Quando acontece isso, o enquadramento é assim, quando é dessa outra forma nós fizemos assim, ou quando tem lá um servidor, essas elementares do tipo precisam ser apuradas. E é o que eu falo, isso não se estuda na teoria. Não existe aquele sistema antigo de achar que você vai conseguir realmente dominar o direito penal prático estudando por teoria. Tem que ir para as situações do cotidiano, é mais fácil, é mais seguro e provavelmente vai produzir muito melhores resultados em termos de segurança e mesmo pontuação, ou mesmo vitórias em processo, se você for um operador de direito que estiver me acompanhando aí. Gente, na tela, então, é a decisão da 4ª Região, a emenda do julgado é essa, estelionato majorado, para não deixar margem aí sobre a própria nomenclatura de majorante ou não. Esse é o ponto, era essa a dica que eu queria deixar para vocês, espero ter sido proveitosa e convido você aí para assistir, acompanhar os nossos próximos vídeos na sequência, que outros casos práticos de enquadramento típico eu tentarei trazer aí, usando casos reais, para dar essa dimensão para vocês. Muito obrigado e até a próxima.